Nós estamos indo rumo à glória. Você está encorajado? Nós precisamos desse encorajamento, porque a caminhada, o Senhor já caminhou para nós. O Senhor já fez a obra da redenção para nós. Então Ele cumpriu a parte dele. Mas esse caminho, ele continua, né? Então o Senhor nos incluiu nesse caminho, que é rumo à glória. Amém? Ó Senhor Jesus, ninguém, nada pode separar você e eu do amor de Cristo. Amém? O amor de Cristo está dentro de nós. Então, para isso, precisamos o quê? Perseverar. Ele perseverou. Jesus Cristo, o tempo que Ele viveu aqui na terra, Ele pagou um preço, que Ele sabia que o destino dele era a glória. Por isso, no processo do seu viver humano, Ele aprendeu a obediência. Ele, como Deus encarnado, Ele aprendeu a obediência. E você e eu precisamos também aprender o caminho da obediência. Amém? Em nós mesmos nós não temos essa força. Em nós mesmos nós não temos essa capacidade. Mas o Senhor Jesus é o nosso modelo. É o nosso exemplo. Basta você voltar para Ele dia a dia e tomá-lo como a sua vida e o seu viver. Amém? Ó Senhor Jesus. O livro de Romanos, hoje nós vamos falar um pouco em cima do capítulo 8 de Romanos. Amém? Romanos mostra o Evangelho completo. Amém? Por que o Evangelho completo? O livro de Romanos, ele abre, revela para nós que o Espírito de Jesus, que foi glorificado, agora está dentro de nós. Amém? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, como homem, Ele viveu entre os homens, Ele habitou entre os homens, mas quando Ele morreu, Ele ressuscitou, foi glorificado, foi entronizado, tornando-se o Espírito que dá vida. Então o Espírito que dá vida hoje está dentro de nós. Amém? Então o livro de Romanos declara, mostra para nós, revela para nós esse Cristo glorificado dentro de nós. O que você prefere? O que você prefere? Viver na época em que Jesus vivia entre os homens, ou na era nossa hoje, o Jesus glorificado dentro de nós? Porque aonde você está, aonde você for, você pode ter comunhão com Ele. Ele, como homem, ele era limitado pelo tempo e pelo espaço. Amém? Por exemplo, se as pessoas quisessem ouvir a palavra de Deus, se ele estivesse lá na Judéia, eles tinham que ir lá na Judéia, correto? Se ele descesse para Cafarnaum, mesma coisa. Mas agora não. Agora Ele é o Espírito vivente dentro de nós. Por isso que Romanos demonstra para nós o Evangelho completo.
dentro de você tem uma pessoa completa. Aleluia! Então você pode desfrutar, não importa a situação, porque o maior problema, o que tem atrapalhado você, o que atrapalha a humanidade, de se voltar para esse Senhor Jesus e desfrutar a presença dEle, é a nossa vida da alma. Então, de um lado, o seu espírito já foi regenerado. Amém? O homem tem espírito, tem alma e tem corpo. Então o seu espírito já foi regenerado. Mas agora, a regeneração não é tudo. Essa vida que regenerou o seu espírito, ela precisa o quê? Salvar dia a dia a sua alma. Então nós estamos no processo da transformação da nossa alma. Por isso que há essa luta. Às vezes tem um conflito dentro de nós. Você está vivendo no espírito, de repente você cai na alma. Ou até, perigoso a gente cair até na carne. A carne, ela vem para fora, através das concupiscências, através da ira, é ou não é? Então, nós precisamos invocar mais o nome do Senhor. Hoje, enquanto nós vivermos nessa terra, nós não podemos deixar de invocar o nome do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, nós estamos no processo da salvação da alma. Em outras palavras, estamos ainda em obra. Estamos em obra. Por isso nós precisamos aprender a respeitar a fraqueza de um irmão ou de uma irmã. Fraqueza. Porque aquele irmão ou aquela irmã, ele está em obra. A obra ainda não completou. A obra vai completar quando? Quando? Quando o seu espírito e alma e corpo estiver saturado da vida de Deus. Amém? Espírito e alma e corpo precisa ser saturado da vida de Deus. Por isso nós estamos nesse processo. O Senhor nos despertou essa semana para nós termos cuidado com a nossa passividade. Uma pessoa passiva, ela não tem aquela disposição para invocar o nome do Senhor. Ela não tem a disposição para vir na reunião. Ou vem na reunião, mas não tem a disposição de liberar o Espírito. Irmãos e irmãs, o caminho é liberar o Espírito. Para isso, você não pode ser uma pessoa passiva. Amém? Ó Senhor Jesus, não devemos conformar-nos com a situação em que vivemos. Às vezes a situação aparentemente ela não está boa. Não é isso? Um sofrimento aqui, um sofrimento ali, uma dificuldade ali. Nós não podemos entrar na situação que envolve às vezes o nosso dia a dia. Precisamos aprender a ser mais diligente. Viver acordado. Viver acordado. Eu preciso viver uma vida despertada. Na passividade, facilmente você é enganado pelo diabo, pela nossa mente caída. Ó Senhor Jesus. Então o caminho é deixar o nosso Senhor nos salvar dia a dia.
Amém? O Senhor quer salvar você ou não? Ou você está satisfeito com a sua salvação? Seu espírito já foi regenerado, agora está tudo bem. É assim? Não. O Senhor quer te salvar. Ele anseia te salvar. E você? Tem esse anseio também? Você topa essa parada? Ele quer te salvar. E você também quer que Ele te salva? Fala assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me salva. Senhor Jesus, me salva do comodismo, da passividade. Ó Senhor Jesus, me salva. Amém. É isso aí. Amém? Então Deus deseja salvar-nos. Em Filipenses capítulo 2, 12. Filipenses 2:12. Vamos lá? Desenvolvei a vossa salvação com temor. Desenvolvei. Desenvolvei. A salvação que você recebeu, que eu recebi, nós precisamos desenvolvê-la. Amém? Vamos desenvolver? Na passividade você vai desenvolver? Não vai. Então nós precisamos desenvolver a salvação. Você já recebeu a salvação, mas ela precisa ser desenvolvida no seu dia a dia. Amém? Ó Senhor Jesus, precisamos ter um firme fundamento. Qual que é o nosso firme fundamento para você desenvolver a sua salvação? Qual que é o firme fundamento nosso? Invocar o nome do Senhor. Amém? E a palavra. Precisamos, dia a dia, ter comunhão com a palavra. Vai criando o que? Fundamento. Você é fundamentado. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 22. Amém? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. A fim de quê? A fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou o quê? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida. Logo quando Deus criou Adão e Eva, o caminho, ele estava totalmente aberto ao homem. O homem tinha toda a liberdade ali no jardim do Éden. Éden significa prazer. Deus criou você para ter prazer. Deus não criou você para viver cabisbaixo, debaixo de depressão, tristeza, não. Deus criou o homem para ter prazer, ao ponto que Ele colocou ele no jardim do Éden.
esse caminho estava todo aberto para o homem. Mas Deus deu uma ordem para o homem, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Resultado, nós sabemos da história, o homem não obedeceu, o fruto do pecado entrou na natureza do homem e separou o homem de Deus. Mas Deus criou o homem com um propósito. O homem foi expulso, foi colocado para fora do jardim do Éden, ele perdeu toda aquela alegria, a satisfação de todo dia, na viração do dia, ele tinha comunhão com Deus. Que maravilha, irmãos. Olha, você perder essa experiência, você tem essa experiência, mas nós não podemos perdê-la. O homem perdeu a experiência de viver, de ter a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Amém? Ou eu estou errado? Hein? A experiência sua comprova? Se você tem a experiência de Deus, você tem tudo. Você tem tudo. Fala assim: eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho a presença de Deus. Então a presença de Deus, ela traz o que? A glória de Deus, que é a expressão. Amém? Você vai expressar Deus. É gostoso ou não é expressar Deus? Hein? A glória de Deus. Você tem a glória, você tem a justiça, e que mais? Você tem a santificação. Uma vida santa. Uma vida cheia de justiça. Amém? Uma pessoa justa. Porque você tem uma pessoa justa dentro de você. Se você experienciar, voltar para o seu espírito, você vai experienciar esses 3 itens: glória, expressão de Deus. Correto? Lá fala dos querubins, não é isso? Querubim da guarda. A espada, a justiça. Então aquele lugar que foi aberto para o homem, foi fechado. E esses 3 estavam ali, ó. Os 2 querubins, vigiando o caminho, com uma espada flamejante, e o refugir do fogo, que é a santidade. Aonde Deus está, aquele lugar é santo. Então eu vou falar uma coisa mais prática para você. Se você estiver em casa no Espírito, Deus está ali. Se você no seu trabalho estiver no Espírito, Deus está ali. Amém? Ou não? Ó Senhor Jesus! A glória, a justiça e a santidade. Vocês já viram aí, não já aconteceu com vocês? Uma coisa simples, mas tem sentido. Uma pessoa do mundo sabe que você tem Jesus, sabe que você tem a vida de Deus. Você chega perto dela, ela está fumando. Já aconteceu com você? Ela joga o cigarro fora. Ela joga o cigarro fora. Entendeu? Fica sem graça. Oh, mas você falou com ele? Você falou que é proibido fumar? Você já falou? Mas a santidade que há em você, essa glória que você expressa, e a justiça, fala com ele. Está vendo? Irmãos, irmãs, não é algo pequeno que está dentro de nós. Você carrega a Deus. Você carrega a Deus. Você carrega a glória. Você carrega a justiça. Você não aceita injustiça. Você não aceita mentira.
Você não aceita falsidade. Porque você tem uma vida justa. Amém? Aleluia! Por isso nós cantamos aquele hino, né? Vós sois dele em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, da parte de Deus. O quê? Sabedoria e justiça, santificação e redenção, e redenção. Aleluia! É maravilhoso. O caminho foi fechado. Adão, cabisbaixo, saiu, foi embora, não é isso? E ali, a partir do capítulo 3, começa a história do homem caído. Ali começa, logo ali, homicídio. O filho de Adão matou, né? Caim matou Abel. Não é isso? Ali, homicídio, mentira. Ó Senhor Jesus. Então, as coisas negativas começaram a imperar a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor mostrou para nós o caminho, não é isso? João 14, 16. 14, 6. É Mateus, né? Não, é João mesmo. João 14, 6. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho da glória. Amém? Eu sou o caminho da justiça. Eu sou o caminho da santidade. Tudo que você precisa, Cristo é. Amém? Ele é. Jesus é o caminho. Caminho da glória que foi fechado. Caminho da justiça que foi fechado. E caminho da santidade. Hoje nós estamos no processo de viver, aprender a viver uma vida santa. Amém? O que fala em Hebreus 12, 14? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Por que sem santificação ninguém verá o Senhor? Porque aonde o Senhor está, o lugar é santo. O Senhor falou com quem lá em Êxodo, né? Falou com Moisés, né? Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é... Ele ia ter comunhão com o Senhor. Opa, você vai morrer. Tira a sandália do pé. Por que o pé? Por que sandália? Contata o mundo, contata a terra. Tem muita sujeira. É ou não é? Às vezes você levanta de manhã, toca na vida, cheio de vida, já entra dentro do ônibus, já vem a sujeira. Um falando de política, o outro já xingando o motorista. É ou não é? É ou não é? Então tem que invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Temos que invocar o nome do Senhor. Porque o lugar onde o Senhor está é santo. Santidade. Amém? Então, para você desfrutar a santidade, você precisa fazer o quê? Andar
e viver no Espírito. Amém? Exercitar mais o Espírito, irmãos. Irmãs, precisamos ouvir. Eu creio que nós vamos ouvir toda a nossa vida aqui na terra. Precisamos ouvir. Precisamos exercitar o nosso Espírito. É muito perigoso viver na nossa alma natural. Amém? Quando nós exercitamos o Espírito, a santificação, ela tem dois aspectos. O aspecto de posicional, e o outro aspecto, disposicional. Então a santidade, ela tem dois aspectos. Posicional, então você que estava no mundo, aí o Senhor mudou você de posição. Te trouxe você para Cristo. Antes você estava em Adão, vivendo uma vida em pecado, uma vida cheia de pecado, injustiça, correto? Você estava indo para o lago do fogo. Aí Deus pegou você em Cristo, tirou você de Adão, e você agora está em Cristo. E quem está em Cristo é nova, as coisas velhas passou. Então agora você está em Cristo. Então agora você está na posição correta para você receber o dispensar de Deus, que é a santificação disposicional. Então precisa haver essa disposição. Você precisa permitir que a vida de Deus, que é santa, cheia de glória, reveste e enche você da natureza divina. Amém? Então deu para entender de uma maneira clara que agora, todo dia, eu preciso me dispor para que a vida de Deus possa ser vivida através de mim. E só tem um caminho: você colocando a mente no Espírito. Quando você colocar a mente no Espírito, aí o processo continua. O processo continua, ele avança. Mas se você coloca a mente na carne, a tendência é Vamos avançar ou vamos retroceder? Hein? Avançar! Amém? É maravilhoso, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então a santificação é uma mudança interior. Interior. Essa semana eu falei lá na batalhão da Rotan. Falei lá para os soldados, os oficiais. Eu falei da vida. Que a vida divina, ela é maravilhosa. A religião, pelo contrário, ela tenta mudar o homem, mas por fora. Mas o problema do homem está dentro. Por exemplo, o homem está morto. O que é bom? O que pode tirar o homem da morte? A vida. Aí eu falei para ele tem uma pessoa que está ali no caixão, não é isso? No caixão, morta, bem vestido, que eles põem uma roupinha, ainda passa uma maquiagem para o rostinho ficar mais, né? Para dar uma disfarçada, né? Mas o problema não resolve, porque ele está morto, está sem vida. O problema é dentro. O problema do homem é dentro dele. E o que pode resolver esse problema? Invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você sai da morte. A morte vai embora. Amém? Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos desfrutar essa salvação completa.
Aqui em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Cinco, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Então, esse processo da santificação é por meio da lavagem de água. É como um jato. Todo dia nós precisamos ser lavado pela palavra. Ser limpo, né? Em João 15:3 fala também sobre isso. João 15:3. Vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra, a função da palavra é nos limpar. Todo dia você precisa tomar um banho, ou não? Fisicamente, ou não é? Mas também todo dia precisamos tomar um banho da palavra. Todo dia você precisa invocar o nome do Senhor, ler o alimento diário. Para quê? Para ficar com a mente limpinha. A nossa mente precisa ficar limpinha. Como que ela vai ficar limpa? Invocar o nome do Senhor, ler a palavra, cantar e falar hinos, pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Você pregar o Evangelho, você vai ficar limpinho. Amém? Aleluia. E Romanos 8, que é o encargo, não é isso? Fala da lei, do Espírito da vida. Qual que é a função da lei do Espírito da vida? Libertar. O que nós precisamos dia a dia? De libertação. Amém? Aí Paulo fala do problema que está dentro de nós, não é isso? Em Romanos 7, vamos ler rapidinho. Romanos 7, 20. Paulo fala aqui, ó: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Está vendo, irmãos? Muitas vezes você faz coisa, mas na realidade é o pecado que está fazendo através de você. Ele precisa de um canal para ele pecar. Está vendo? Então nós temos que tratar com o pecado. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a lei mostra para você que o mal reside em você. Você quer fazer o bem, mas a lei mostra para você, correto? Que o mal reside em você. Aí o versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus é boa, ela é perfeita. Ela mostra para nós, mostrou para o homem a condição dele. Mas ela não tem eficácia, ela não tem a força, ela só expõe a natureza do homem. Aí o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Então, com a sua mente, você quer fazer a vontade de Deus. Mas você tem nos seus membros uma outra lei, que guerreia, para não deixar você fazer a vontade de Deus. Aí você precisa o quê? Da lei do Espírito da vida. Amém?
Por isso que Paulo fala assim, ó: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado e da morte. Está vendo? Como vencer essa lei? A lei da mente me expõe, e a lei do pecado me leva a pecar. Aí os irmãos têm tocado com relação à lei da gravidade, não é isso? Para você vencer a lei da gravidade, por exemplo, uma pessoa que salta, uma pessoa, um salteador, né? Como é que é? Um que salta, saltador, é isso? Ele tem um limite. Ele sobe, mas desce. É ou não é? Então a lei da gravidade é isso aí. Precisa de uma força maior, poderosa, como um foguete, para, né, levantar aquela aeronave mais forte. Então dentro de você tem uma lei mais forte. E ela está onde? O seu espírito. Basta você saber usar. Tem que usar. Você tem ela. Você tem um foguete no seu espírito. Você tem um dínamo, o poder que vence a lei do pecado e da morte. Amém? O versículo 3, versículo 1 e 2 e 3 aqui, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, está vendo? Ela livra. A única lei que pode livrar o homem da lei do pecado e da morte. A lei do pecado, ela te leva você a pecar. A lei do pecado te leva a fazer o que você não quer. E a lei da morte, ela o quê? Ela paralisa você. Você às vezes vem para a reunião, você não consegue invocar o nome do Senhor. Às vezes você está aqui quietinho, você não consegue orar. Por quê? Porque às vezes na experiência você está debaixo do poder da morte. Você não consegue abrir a boca para invocar Senhor Jesus. Você não consegue cantar hino, porque você está morto. Essa morte, irmão, olha, a morte, ela é o resultado do pecado. Toda pessoa que peca, ela cai na morte. Paulo falou que o salário do pecado é a... Está vendo? Então tem um resultado. Então nós temos que tratar rapidinho com a lei do pecado. Se você tratar com a lei do pecado, você trata com a lei da morte. Amém? Como? Em nós mesmos nós conseguimos? Falando que, eu falar muita doutrina para vocês aqui, que vocês têm que andar assim, não pode fazer assim, tem que comportar assim, vai resolver? E se eu ajudar vocês a invocar o nome do Senhor? Hein? Ó Senhor Jesus! Veio o pecado, ó Senhor Jesus! Às vezes está gemendo, né? Está ali gemendo, você não consegue orar, a boca está travada, mas a Bíblia fala que nós temos o Senhor, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Você tem um coleguinho, um amigo do seu lado, você parou de orar e já começa, opa, vamos orar. Não é? Às vezes você não tem um irmão perto de você, às vezes o maridinho não está perto de você toda hora. Aí você sente que a morte está começando a te incomodar, a morte. Quem gosta de ficar perto de morto? Porque quando a pessoa morre, ele, né? Está ali esticado ali, a pessoa fica só de longe. Né? Ah, ele era tão bom, né? Gente boa, né? Tal, poxa, conta a história dele, né? Mas de longe, né? Mas uma pessoa viva, vem cá, Jacé. Aqui, ó, Jacé, ó. Tem vida, tem vida.
Vida física. Irmãos, a morte, vamos ter cuidado com a morte. A morte ela é sorrateira. Ela não aparece assim não, né? O pecado é visível, né? Pecado. Mas a morte ela é sorrateira. Aí, o irmão senta perto de você, você quer desfrutar, você quer cantar hino, você quer ouvir a palavra, mas ele está ali. Mas essa palavra, né? Eu acho que o irmão Erlandes não elaborou bem não. Eu acho que não elaborou bem não. Está vendo? É assim, irmão. A morte. Cuidado com a morte. Cuidado com a morte. Vamos falar comigo? Cuidado com a morte. A morte separa você da vida. Você vai visitar um irmão que parou de reunir. Cuidado. Cuidado. Porque ali, ó, a linguinha começa a funcionar, correto? Se há insatisfação, o que vai acontecer? Vem para fora. Aí contamina você. Você estava tão bem, tão alegrinho, desfrutando. De repente começa a ter problema com o Arley, começa a ter problema comigo. Já não está gostando mais dos hinos. Não é isso? Oh, Senhor Jesus. Porque olha, a morte é pior do que o pecado. O pecado, o sangue lava. Lava ou não lava? Mas e a morte? Morreu. Não tem mais reação, irmão. Não tem. Você pega um facão lá e não adianta. Levanta, não adianta. Porque tocou na morte. Aqui fala da lei, do pecado e da morte. Nós precisamos da lei, do Espírito que dá vida. Se você recebe o Espírito que dá vida, você vai ficar cheio de... Amém? Então esse é o caminho. Tocar na vida. Ó Senhor Jesus. E o pecado, ele... Lá em Romanos 8:3... Fala aqui, ó. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma, tá vendo, ó? Pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus aonde? Então foi com efeito. Deus condenou a carne. Há 2000 anos atrás, a carne foi condenada. Com efeito. A carne, ela foi à cruz. O pecado não entrou na carne do homem. Lá em Gênesis 3, o pecado era como um exemplo, é como um camundongo. Ele estava solto no universo. E Deus queria pegar ele. Presta atenção. O pecado é como um camundongo e Deus queria pegar ele. Então como que Deus pegou o pecado, o camundongo? O pecado preparou uma armadilha. E a armadilha foi o homem. Então o pecado entrou ali em Gênesis 3. Aí começou a história do pecado. Só pecado. Maldição. É o que nós vivemos hoje. Aí o que Deus fez? Tomou a semelhança da carne do pecado. E condenou Deus na carne o... Então quem foi crucificado na cruz? O pecado. Então o pecado já foi crucificado. Graças a Deus. Por isso que Paulo falou, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a carne foi condenada, o mundo foi crucificado, a morte, a inimizade, tem muita coisa lá em Efésios, você lê, né? Capítulo 2, Paulo fala ali. Certo? Tudo foi crucificado, a religiosidade, a religião, a inimizade, a divisão. Essa cruz ali, ó, foi crucificado tudo
que é inimigo de Deus. O próprio inimigo de Deus foi crucificado. A cabeça da serpente foi esmagada. Aleluia! Gênesis 3,15. A cabeça foi esmagada. Então ele é uma criatura aí, rebelde, mas coitadinho, ele não tem mais eficácia nenhuma. Mas você só vê isso se você usar o seu espírito. Amém? Se você vê no seu espírito o que Jesus fez, você vai ver que o diabo é uma criatura. Ele é de fato uma criatura que Deus criou, mas ineficaz. Ele perdeu todo o poder. O poder, a glória está com o nosso Senhor e Cristo. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. Ele ressuscitou. E Ele entrou no seu espírito. Você tem essa vida para esmagar a cabeça da serpente. Por isso as reuniões, nossa, graças a Deus, está sendo viva, né? Está começando viva. Porque o nosso negócio aqui é exibir a vitória de Cristo. Cristo venceu. Venceu Satanás. Venceu a carne. Por isso agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,6 fala que a mente precisa ser colocada no Espírito. É vida e paz. Irmãos, vamos viver uma vida de paz. Não vale a pena, como diz os angolanos, não vale a pena, não vale a pena. Eles falam muito assim, não vale a pena viver na morte, irmão. Você não vai ganhar nada com isso. Viva no Espírito. Viva no Espírito. Amém? Jesus é o Senhor? Aleluia! Vamos compartilhar aqui na frente.